Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Vamos tratar das notícias que nos são interessantes. Vamos falar um pouco de visão geopolítica, bem avizinhando-se a nós as possibilidades que ninguém anda atrás dela, pelo menos qualquer pessoa de bem não vai atrás da briga, do conflito. Bem, esses dias agora acabaram de aterrissar na Venezuela aviões com equipamento e tropas por parte da Rússia no aeroporto venezuelano. Veja aqui o emblema na bandeira russa. E isso está acontecendo agora, logo após uma reunião que aconteceu entre essa pessoa bem aqui, onde que ele está, cadê esse aqui, o Trump, que é o objeto de admiração dele, o Trump, mais o pai dele. Os três tiveram uma reunião e esse aqui não conseguiu segurar a língua e falou sobre o uso de força assim na Venezuela. Era para ele ficar calado. O pai dele vai lá e dá aquela entrevista dizendo que não pode falar porque estratégia não se pode divulgar. Só que ele não tem freio na língua dele, saiu falando no Chile que de uma forma ou de outra seria necessário o uso de força para tirar o Maduro do poder. Pois bem, após ele dar essa declaração, aí aconteceu isso aqui, tá? A Rússia, olha, um aviãozão enorme da Rússia enviou esse aqui com tropas e um Antonov, aquele avião enorme com 300 toneladas de equipamento. Obviamente, se o equipamento é para tropa, é equipamento bélico, equipamento militar. Qual o interesse da Rússia, querido, na Venezuela? É um país tão distante. Nós estamos aqui no América do Sul. E lá, a Ásia, a Euroásia, aquela parte do superior, que a gente olhando para aquele mapa parece uma parte superior. A Venezuela, ela tem muito investimento da Rússia, olha só. A Rússia promete forte resposta a medidas contra investimentos russos na Venezuela. Então ela botou muito dinheiro no país venezuelano. Então ela não quer perder esse dinheiro. Outra que fez isso foi a China. Colocou muito dinheiro na Venezuela e não querem perder esse investimento que fizeram. E as ações dos estadunidenses é no sentido de bloquear a Venezuela de tal sorte para que ela não respire mais. Eles querem fechar todas as possibilidades para que derrube-se esse governo. Porque esse governo, ele é um governo nacionalista, ele quer que as riquezas, os recursos naturais que contém ali na área do país pertençam ao povo daquela região. E os Estados Unidos, você sabe como eles são os países invasores de nação, querido. Você pode pensar que um tendencionismo, um anti-americanismo, mas eles são culturalmente, historicamente invasores de nações. A gordura que eles têm advém dessas frequentes invasões que eles vão fazendo e dando outro tipo de nome para o que eles fazem. Claro, eles estão alegando que eles estão lutando pela democracia na Venezuela. Estão alegando ajuda humanitária. Então aconteceram tantas coisas que eles não se importaram em dar ajuda humanitária, tampouco o Brasil atualmente nesse quadro dantesco que nós estamos vivendo, não se importaram. Mas relativamente à Venezuela tem todo esse teatro por causa que o interesse dos Estados Unidos ali é a riqueza, é o petróleo, é o ouro e outros minerais que produz, que contém o solo venezuelano, e eles estão fazendo de tudo para desestabilizar o governo. Houve um apagão agora por intermédio da CIA. Você pode dizer que não foi, mas foi por intermédio da CIA. O próprio Edward Snowden veio revelado que a CIA, eles estabeleceram os cavalos de Troia dele em todos os geradores do mundo todo, onde eles puderam. Foram poucos os países que eles não conseguiram colocar. Que a hora que aquele país que é amigo se tornasse inimigo, eles iam acionar para dar um apagão. E com o apagão, eles poderiam ter acesso a tomar outras medidas naquele país. Bom, o fato é que a Rússia fez investimento, a China fez investimento na Venezuela, eles não querem perder esse dinheiro. E os Estados Unidos também, eles não querem perder a hegemonia. Então, para que eles tenham hegemonia, é melhor que eles continuem governando o mundo, como eles se entendem que devem fazer, ser polícia do mundo. Mas atualmente, essa soberba estadunidense tem sido quebrada. Foi quebrada na Ucrânia, porque eles queriam isolar a Rússia ali por intermédio daquele mar de Azov. Foi quebrada na Síria, eles queriam o duto que passava ali de petróleo. Ele está sendo quebrado e agora é a vez da Venezuela. E a Rússia está se impondo
E chegou agora, querido, foram 100 soldados, isso oficialmente, né? E 300 toneladas de equipamento bélico, aqueles aviões, o Antonov. Deixa eu fazer uma rápida pesquisa aqui para você ver o que é o Antonov aqui, ó. Antonov, e chegou a Venezuela, rapidamente. Olha aqui o monstro do avião, esse Antonov aqui, ó. Sputnik, ele é muito grande, tá? Então eles estão se preparando, por causa que o bocudo aqui, ele não conseguiu ficar calado, ele abriu a boca e disse que é a força mesmo que eles querem usar. Então está se preparando uma invasão contra a Venezuela e a Rússia não vai permitir isso acontecer, querido. Você, olha, eu posso falar para você, eu sou estudante da língua russa. Então, você não estuda uma língua apenas na gramática. Você tem que estudar um pouco da história, um pouco da cultura, para que você aprenda por que tem essa expressão, certas expressões. Por exemplo, a avó, quando nasce uma criança, ela diz que a criança é feia. Por que ela diz isso? Então é uma questão cultural que envolve toda uma conjuntura aí que a gente precisa aprender para entender certas expressões, certos fonemas e tudo mais. Então eu tive que estudar um pouco a cultura russa. Aí nós temos aqui, para o lado do Ocidente, uma mentalidade formada desde a década de 1950, quando foi formado o comunismo, a cortina de ferro, o sangue, o vermelho, a foice, o machado. Inventou-se tudo isso para que nós tivéssemos essa aversão, esse repúdio pelos russos. Isso foi a instrução dos Estados Unidos para a América do Sul, para nós termos essa aversão. Só que eles também são seres humanos. Você já parou para pensar que eles também são seres humanos? E, resumindo, as ditaduras estadunidenses foram impostas porque eles queriam proteger de outro tipo de ditadura. Então eles entendem que a ditadura deles, através do fingimento, do suborno, do roubo que eles praticam, só que dão outro nome. Eles praticam o roubo, mas eles dão outro nome para isso. Eles entendem que a deles é melhor a gente aceitar a deles, ser vassalo dele, como agora tem feito o pai desse rapaz aqui, entregando o Brasil, entregando a base de Alcântara, entregando a biodiversidade, entregando o que não é dele. Isso que é mais revoltante, não é dele, é meu e seu. Aí ele chega lá por estar no poder e vai entregando. Nós ainda temos a defesa do Congresso, apesar de ser o que é esse nosso Congresso Nacional, ainda existe a possibilidade de ser barrado esse devaneio que esse cidadão fez. Bom, depois da situação, esse mesmo Eduardo aqui, ele recuou. Olha, Eduardo Bolsonaro recua a declaração que defendeu o uso da força na Venezuela. Por que ele recuou, querido? Por causa que a Venezuela está nesse momento com a presença dessa pessoa aqui, olha. Esse aqui é um general de alta patente russo, responsável por toda a estrutura militar de terra, toda a infantaria. Esse general russo é responsável pelo exército russo. Aí ele foi enviado para cá, para a Venezuela. Então eles estão suspeitando que já estão jogando infiltrados por intermédio ali da Colômbia, na fronteira da Venezuela, para começarem, as sabotagens já começaram, com a ajuda da CIA, com a ajuda da NSA e todos os outros, já sabotaram com um apagão na Venezuela. Então eles estão tentando outras formas de sabotar. Então trouxeram esse cidadão aqui, que conhece só pouco de estratégia militar, e ele vai comandar esses 100 soldados. Esse é o número oficial. 100 é um número oficial. Você sabe que eles divulgam o que eles bem entendem. 300 toneladas é um número oficial. Então a gente tem que conviver e dar essas notícias, porque oficialmente é isso que... Pode ter ido muito mais, mas nós não sabemos. Bem, então ele está agora em solo venezuelano, cuidando das estratégias de uma possível invasão por parte dos Estados Unidos. O que aborrece a gente é que os Estados Unidos querem usar o Brasil e a Colômbia para isso. Porque é quase certo que o Congresso impossibilitará que soldados estadunidenses venham morrer aqui para a América do Sul. Aí ele quer o quê? Ele quer que a Colômbia e o Brasil entreguem os nossos soldados, os nossos filhos, os nossos irmãos, para morrerem numa guerra para os interesses dos Estados Unidos. Isso é que é revoltante. E esse pessoal aqui da Rússia, eles vivem a guerra. Rússia e Estados Unidos, eles não vão começar, eles vivem a guerra. Eles estavam há pouco na Síria, um pouco mais atrás estavam ali na Ucrânia. Então eles estão, esse pessoal é extremamente treinado. Aí chega lá Colômbia e Brasil, claro, aportado, né, com o suporte dos Estados Unidos, para entregar os soldados para a morte, porque eles têm tecnologia superior à nossa e da Colômbia. E ainda que os Estados Unidos entre escondido,
eles não vão utilizar todo o armamento deles, eles vão colocar muitos homens para morrer na frente de batalha. Então esse general aqui, de infantaria, de chão, de mata, de campo, de montanhas, é ele que está gerenciando, governando, capitaneando todos os soldados russos que estão nesse momento para fazer a defesa da Venezuela. Querido, e daí vem esse cidadão aqui, olha, esse Pompeu, ele diz o seguinte, que a culpa da crise na Venezuela é russa. Eles que estão bloqueando economicamente, eles que estão saqueando, prejudicando, impedindo que eles vendam, que eles comprem, e eles dizem que a culpa é da Rússia. Esse cidadão aqui, ó, é o tal do Mike Pompeu. Então veja todas essas coisas, todas essas notícias. Olha, a Rússia não vai querer perder o investimento dela. Enviou soldados para proteger o investimento dela. Você não pense que a Rússia está enviando soldados para proteger o povo venezuelano. Há interesses, os interesses superam questões humanitárias. Os interesses eles estão muito acima de questões humanitárias, questões de certo ou errado. Tá bom, querido? Fique sabendo dessas informações, fique antenado. Entendeu? Esse bocudo aqui não conseguiu ficar calado, falou, então a Rússia acionou a proteção para a Venezuela. Entenda muito bem, se a Venezuela foi invadida, querido, aí nós já somos quintal por causa dessa pessoa aqui, o pai dessa pessoa aqui, nós já somos um quintal que ele foi lá entregar tudo. Imagina se a última fronteira de pessoa que quer autonomia, eu digo aqui no canal para você ter autonomia, então eu quero autonomia. Então cada país tem que ser soberano, tem que mandar, tem que tomar suas próprias decisões. Não é justo outro país vem dizer para mim o que eu tenho que fazer ou para outro país o que eu tenho que fazer. Isso acontece quando o país é cheio de bobalhões, de dirigentes que aceitam suborno. Então eles estão vislumbrados, eles estão impressionados com o poder. Estão fazendo bobagens uma atrás da outra. O pessoal que votou neles, o pessoal da agropecuária, está triste porque estão perdendo o mercado. Vai comprar trigo dos Estados Unidos, deixa de comprar aqui da Argentina. É a Argentina que também se avassalou, se aliou, se humilhou para os Estados Unidos. Deixa de comprar produção nacional para ir comprar gado dos Estados Unidos. Deixa de refinar o próprio petróleo para comprar produto refinado dos Estados Unidos. Meu querido, nós estamos trabalhando para os Estados Unidos. Nós estamos aqui sendo escravizados, claro, de uma forma moderna. Aquela que você não vai ouvir a palavra escravo. Você vai ouvir argumentos, você vai ouvir é necessário que a bolsa suba, você vai ouvir comentarista dizendo que agora o país está bombando, um monte de desempregado. Quando a bolsa sobe, nós não temos vantagem nenhuma, apenas os banqueiros. Eles estão num desespero frenético a respeito dessa reforma, porque se ela for executada, aí os banqueiros vão pegar o nosso dinheiro todinho, todo o dinheiro nosso vai ser dado para eles, eles vão lucrar, eles vão fazer investimento de risco e tudo mais, e na hora que eu for buscar, se tiver dado errado o investimento deles, eles só vão dizer, olha, tá aqui na cláusula tudo mais, você não tem direito a nada. É basicamente isso. Explique o que quiser, mas basicamente isso. É o nosso dinheiro sendo aportado para os banqueiros, para eles lucrarem na nossa costa. E no final das contas, nós temos que aceitar. Olha, foi um investimento de risco, você aceitou, o governo aceitou, o parlamento, o Senado, a Câmara aprovou, então nós não podemos fazer nada. Graças a Deus que eles estão em conflito entre eles, isso está dificultando a passagem dessa reforma aqui no Brasil. Querido, fique informado. Né? Se tiver guerra, por exemplo, eu moro aqui no norte, Amazonas, Amapá, Roraima, esse pessoal aqui sentirão alguma coisa. Então, mas com a presença da Rússia, isso vai causar embaraço aos Estados Unidos, que aí não pode chegar lá e é facinho como foi no Iraque, como foi em outros países. Mas onde está a presença russa, eles recuam, os Estados Unidos recuam. Recuaram na Ucrânia, recuaram na Síria e vão recuar na Venezuela. Fique informado. Boa sorte!